Fala aí, meninos e meninas, primeiro ano, estamos de volta aí a um outro capítulo aí de História da Arte. Vamos ver aqui, ah, capítulo sobre aqui, História da Arte, isso mesmo, capítulo 7. Capítulo 7, módulo 7, como queiro falar. Continuação à Grécia Antiga, e o assunto anterior, nós vimos aqui que o assunto anterior foi escultura e arquitetura grega, né? Onde na escultura os gregos amavam colocar homens e mulheres, né? Na escultura, homens formato nu, mulheres eram proibidas, e depois passaram a ter um formato nu, corpos perfeitos, volumosos, né? Músculos, sentimentos, expressões, e na arquitetura, com aqueles três estilos, coríntio, dórico, jônico, e, enfim, foi o capítulo anterior, e agora o capítulo 7 que mostra um pouco sobre a continuação da arte grega, dessa grande civilização clássica. Quando se fala em civilização clássica, não esqueçam, nós falamos em duas, Grécia e Roma Antiga, né? Só que aqui o contexto é Grécia, depois vamos ver Roma na história da arte. E na continuação de arte grega, hoje, nesse capítulo 7 nós estamos aí com pintura, com música, né, e teatro. Pintura, música e teatro, na arte grega. Vamos continuar, vamos lá, vamos em frente. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o slide. Pois bem, história da arte, arte grega, pintura, música e teatro. Então vamos em frente aqui, só um minuto. Bom, história da arte. Pintura grega. Na arte egéia, né, tem como característica uma gama de cores utilizada nos afrescos, com temas como temas marinhos, temas de navegação e o touro como animal sagrado, né? Essa arte egéia aí fez parte aí, a civilização egéia dentro da história da civilização grega. Então, quando a civilização egéia floresceu, a civilização egéia, que está dentro do contexto da Grécia Antiga, trabalhava, tinham na sua arte, na sua cultura, uma gama de cores, com desenhos de temas de animais marinhos, temas de navegação e temas como animal sagrado, né? Como animal sagrado, a questão do touro, né? Os gregos não tinham hábito da pintura em mural. A anatomia era o tema da arte e da filosofia grega. Até porque o início, nós vimos aqui no capítulo anterior, que os gregos eles não tinham o domínio inicialmente da pintura imural, né? Pintura imural. Apenas os gregos gostavam de ver, de estudar, de trabalhar, de contemplar a anatomia humana, o corpo do homem, o corpo da mulher. Então, esse afresco que a gente está olhando aí embaixo foi encontrado nas ruínas do Palácio de Quinócio, na ilha de Creta, né? No século XV a.C. Então, afrescos eram pinturas, né? Na qual os gregos depois passaram a dominar, mas inicialmente a civilização egéia teve contato com a questão dessas pinturas, com cores muito vivas, cores vibrantes, como você pode ver com temas marinhos aí, né? Você pode ver temas literalmente marinhos, e quando não, era com temas voltados à navegação e, como animal sagrado, a questão do touro. A pintura grega, nos vasos, tinha a intenção de contar histórias, né? Como a história conhecida Ilíada e Odisseia. Então, os gregos eles tinham a intenção, quando eles pintavam os vasos, eles gostavam de expressar nos vasos, através da pintura, histórias, como Ilíada. Ilíada todo mundo sabe, né? Do historiador grego, né? Homero, no qual Ilíada narra a chamada Guerra de Troia, entre gregos e troianos. E a outra obra de Homero é a Odisseia, que narra as viagens do rei Ulisses de volta à sua terra natal de Ítaca, onde Ulisses lutou na Guerra de Troia. Então foram duas obras do historiador grego Homero, Ilíada e Odisseia. Então os gregos gostavam de pintar vasos, mas com a intenção de contar as histórias na qual os gregos passaram. E duas técnicas de pintura
eram presentes na pintura grega? Uma, né, figuras negras que surgiu na cidade de Corinto com cenas de batalhas e cenas de mitologia, né, era uma técnica de pintura, figuras negras, e outra técnica de pintura para os gregos, figuras vermelhas, né, que foi inventado isso por volta de 530 a.C., e não recebeu pigmentação nenhuma, e tinham destaques anatômicos e efeitos naturais, naturalísticos, natureza. Eram duas técnicas de pinturas eh, para os gregos, para a arte grega. Bom, a pintura mais notável no período clássico, né, que a gente viu aqui no capítulo anterior, a arte grega era voltada em período arcaico, período clássico, período helenístico. Então, a pintura mais notável no período pintura, né, que a gente não está aqui na arquitetura e nem escultura, estamos na pintura grega. Na pintura grega, o período, vamos dizer assim, o que mais destacou no período clássico foi o rapto de Perséfone, que foi encontrado na tumba do rei Filipe II na Macedônia. É uma pintura com muita vitalidade, está aí nesse slide, e com muito naturalismo, e mostra os gregos explicando a questão das estações do ano. Né? Após o rapto de Perséfone, ela ressurge trazendo a primavera. Então, é um pouco, vamos falar assim, da mitologia grega. Mas foi a pintura mais notável da questão do período clássico para a arte grega. A música grega, que também nesse capítulo nosso também retrata, também fala um pouco a questão da música grega, a música grega tinha como características, tinha apenas uma melodia, uso de harmonia ou contraponto, associação entre a poesia e a dança, e a influência da música na personalidade humana. Lógico, tinha origem divina, né? Porque tudo para os gregos, né, era voltado para os deuses. Então, a questão nós vimos aqui a escultura, né, para os gregos era voltado para a adoração a deuses e deusas. A arquitetura dos gregos também tinha um objetivo, muitos templos para adoração aos deuses. Então, e seus criadores foram Apolo, Anfião e Orfeu. A palavra música vem de musa, na mitologia grega. Então, tinham como características, tá aí a música grega, né? Uma melodia, uma harmonia, associação entre poesia e dança, e a questão da personalidade humana, tem a origem divina, e seus criadores foram Apolo, Fião e Orfeu. Foi Platão, né, em A República, quando Platão aí escreveu aí um livro chamado A República, que descreveu a doutrina musical de forma completa e abrangente. Para Platão, música e poesia são sinônimos. A música, para os gregos, tinha o poder de curar as doenças, tinha o poder de alterar, né, o caráter e a conduta da pessoa. Então, a música, ela tinha esses poderes. Os gregos também amavam a questão da música. Para os gregos, também a música era também, porque não, aproximação para com as pessoas e, quem sabe, também aproximação para com os deuses. Então, essa pintura em um vaso grego antigo, lição de música, né? Quer dizer, num vaso, você pode ver aí, né? A lição de música, um vaso por volta de 510 a.C., você vê até como era a arte, a pintura grega. Já era majestoso. Só em contemplar aí, a gente vê a riquíssima, né, harmonia que tinha os gregos na questão da arte, no caso aí de pinturas em vasos. E o trabalho também, e mostrando a questão da música. O teatro grego. O teatro grego nasceu no final do século V a.C., com representação visual, com representação gestual e também sonora, né? Foram 33 tragédias e 18 comédias que os gregos fizeram, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides fizeram peças com temas trágicos. Aí são principais, vamos dizer assim, nomes do teatro grego. Aristófanes e Menandro foram comediógrafos, né? Eles
fizeram teatro através de comédias, né? Escreviam comédias. E as representações teatrais eram sempre em homenagem aos deuses, no caso Atena, né? Atena, né? Deusa grega, e Dionísio. Dionísio, deus do vinho. Então, para você ver que a arte, que a cultura, vamos falar mais assim, a arquitetura, a escultura, a música, né? A dança, o teatro, quer dizer, para os gregos sempre estava voltado para os deuses também. Até porque eles tinham, né, a concepção de deuses, no caso politeístas, né? Não só eles, mas como a civilização clássica Grécia e Roma antiga tinha essa questão também de adoração aos deuses. Bom, a máscara grega, a máscara do teatro grego. Então, quer dizer, a máscara grega, elas eram comuns e tinham como função de facilitar que as pessoas acompanhassem as cenas pelas expressões. Nas peças trágicas, né, vamos dizer, do teatro grego, havia três atores, e nas de comédia tinham quatro atores. Até nisso aí também os gregos, eles tinham até um planejamento de como poder trabalhar o teatro. Então a máscara era bastante utilizada para os gregos. A história, vamos lá, continuando a história da arte grega, dois gêneros clássicos do teatro grego foram e são utilizados até hoje, dois. Um todo mundo sabe, né, a tragédia e, lógico, o teatro grego trabalhou muito a questão da tragédia e hoje o teatro da atualidade, da contemporaneidade, trabalha a questão da tragédia. Era um gênero que os gregos gostavam bastante de trabalhar e um outro utilizado para os gregos, que hoje também a gente ri muito, são as chamadas comédias, né? Então, foram dois gêneros clássicos do teatro grego, que são utilizados até hoje, tragédia e comédia, né? A gente vê isso no teatro, a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na arte, a gente vê isso na cultura até hoje. Essa imagem aí mostra um teatro de Herodes, né? Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, né, as ruínas de um teatro, um anfiteatro a céu aberto. Imagine quando esse prédio, vamos dizer, esse monumento, essa arquitetura estava pronta, como era fascinante naquele tempo, que diria, hein? Já as pessoas irem ver peças teatrais. E essa monstruosidade que os gregos faziam, que era também a arquitetura, que unia a arquitetura ao teatro. Eles conseguiam unir a arquitetura à música, eles conseguiam unir a arquitetura à sua cultura, os gregos. Bom, isso mostra um pouco desse capítulo, a continuação da arte grega, e fica vocês aí para responder aí esses exercícios finais e até a próxima teleaula. Bons estudos. Valeu, meninos. Valeu, meninas.